Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia a nossa última aula da apostila 1. Falaremos dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, que é uma divisão diferente aí do que a gente já viu nas últimas aulas. Vamos ver qual é essa diferença, né? Por que existe esse grau de desenvolvimento em uns países que outros não existirão, né? A gente vai entender essa diferença na aula de hoje. Então vamos lá para a página 41, desenvolvimento e subdesenvolvimento no mundo atual. Para classificar os países como desenvolvidos e subdesenvolvidos, deve considerar os critérios quantitativos, PIB, renda per capita, principalmente, e os critérios qualitativos, né, qualidade de vida, a maioria da população. Também são utilizados outros termos, como rico e pobre. O termo os países do norte e países do sul tem significado socioeconômico, portanto, não podem ser confundidos com hemisfério norte e sul do planeta, né? Já que no parte sul, que teoricamente seriam os países mais pobres, né? Tem lá a Austrália, tem a Nova Zelândia, que são países que se aproximam economicamente muito mais com os países da Europa, né? E os Estados Unidos. Então, essa divisão de países desenvolvidos e em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Ela é uma divisão nova, uma divisão após todo esse período histórico aí esse contexto geopolítico que a gente viu bastante aí de Guerra Fria, né? Naquele momento existia ainda a divisão do planeta nos três mundos, né? Primeiro mundo, os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Japão. Segundo mundo, os países da a União Soviética e seus aliados. E terceiro mundo, os países, né, pobres, né? E então, essa era uma divisão que tinha um contexto daquela época. A partir do momento que não existe mais o segundo mundo, né, a União Soviética e seus aliados, então não fazia mais sentido você ter aquele tipo de divisão econômica. Até que hoje vai existir essa divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, porque tem mais relação com o mundo de hoje do que aquela divisão com o mundo do passado, né? Anterior a 91, anterior ao fim da União Soviética. Então é por isso que cada divisão vai ter o seu contexto explicado, né? A divisão que existe hoje, provavelmente daqui 50 anos, não vai ser mais tão importante ou tão relativa àquele período. Só para contextualizar para vocês, ok? Então, quem são os países desenvolvidos? São os países que apresentam um grau mais avançado de desenvolvimento social, político e econômico. São sociedades onde vigora a democracia política, a maioria da população possui bom padrão de vida, evidenciado pelos indicadores positivos, né, de qualidade, como IDH muito elevado, elevada expectativa de vida, baixa mortalidade infantil e baixo analfabetismo. Então, essas são características principais assim para a gente identificar um país desenvolvido. No que se refere à economia, são países industrializados, com agropecuária moderna, predomínio do setor terciário de serviços, comércio e finanças, avançados em ciência e tecnologia, né? Então, universidades também, com acesso à maioria da sua população. Então, essas são características dos países desenvolvidos, né? Como exemplo, a gente pode citar os Estados Unidos, o Canadá, os países da Europa Ocidental, né? Itália, França, Alemanha, Inglaterra, etc., né? Austrália, Nova Zelândia, Japão e tigres asiáticos, né? Que são países que se desenvolveram muito rapidamente nos últimos anos, né? Como a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. De modo geral, esses países desenvolvidos são exportadores de produtos industrializados, de alta tecnologia e capitais, investimentos produtivos, especulativos, além de empréstimos financeiros para o restante do mundo. Então, é justamente além de concentrar esse poder econômico, os países, consequentemente, se você tem poder econômico, você vai ter poder político. E tendo poder político, você influencia os países com menos dinheiro. É justamente isso que acontece em relação aos países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos que a gente vai ver agora, né? Então, os países subdesenvolvidos são caracterizados pela dependência econômica, financeira e tecnológica em relação aos países desenvolvidos, mais importantes. São nações que apresentam grande desigualdade social. Não quer dizer que não tenha ricos. Tem gente rica lá no topo da pirâmide, mas a maioria da população vive na pobreza.
né? A gente pode pegar o exemplo do Brasil aqui, quando a gente tem uma concentração de renda muito grande lá no topo da pirâmide, enquanto na base pessoas em situação de pobreza ou em situação de trabalho precário, né? Que na grande maioria do país, infelizmente. É, assim, uma parcela significativa das suas populações vão se encontrar na pobreza e na miséria. Só que assim, ele é um grupo cada vez mais heterogêneo, né, do ponto de vista cultural, histórico, econômico, social. O que é heterogêneo? Que é diferente. Né? Vão ter países, nações como a África e a América Latina, país da Ásia, país da Oceania, né? Só que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo assim, né? Por quê? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de um país africano lá, Namíbia, por exemplo, a Etiópia. São países onde a grande maioria da população é pobre, tem uma concentração de renda gigantesca, fome, miséria, né? É um tipo de país. Agora, se a gente pega, por exemplo, o México, o Brasil, né, a Turquia, são países que têm uma industrialização maior, têm uma condição de vida melhor, né? Então, dentro dos países subdesenvolvidos também há divisões entre quem é um pouco mais rico, quem é realmente pobre, né? Então, é justamente nessa categoria que aparece a primeira divisão, que são os chamados subdesenvolvidos industrializados ou emergentes, que são aqueles que têm uma pobreza bem grande, mas que emergem no que consiste a industrialização, tecnologia. Nesse grupo de países, né, a gente pode citar, por exemplo, os países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China. Né? A China já nem está tanto nesse bloco mais aí, né? Ela já se desponta economicamente como uma grande economia. Só que na parte qualitativa, né, que é IDH, que é condição de vida da população, ainda a China está atrás de países teoricamente mais pobres que ela, né, como alguns países da Europa. Então, é uma divisão bastante complexa, assim, se a gente colocar todo mundo no mesmo bolo. Né? Também vão ter os emergentes que apresentam um porte médio e pequeno, né, que são os novos tigres asiáticos, né, Indonésia, Tailândia, Malásia, Filipinas. Aqui na América Latina, Argentina, Chile, México. Na África, tem a África do Sul, Turquia, Coreia do Sul, Malásia, Vietnã. Então, é um grande grupo de países aí que cada um vai ter uma característica própria, assim, né? Nem todo mundo vai ser parecido um com o outro. Diferente dos países desenvolvidos que vão ter uma coisa mais homogênea, vão ser mais parecidos economicamente. Aqui vai ter uma grande divisão. Né? Vai ter outros grupos que são os países que são exportadores de commodity, né? De commodity agrícola ou energética, que dependem única e exclusivamente de um produto para o seu desenvolvimento. Então, se esse produto está indo bem no mercado externo, o país está bem. Agora, se esse produto está com preço baixo, o país vai mal. Né? Nesse grupo de países, a gente vai destacar a Venezuela, que a base da economia venezuelana é o petróleo. Se o petróleo está bem, a economia está bem. Se o petróleo está mal, a economia está mal. Na Bolívia, o gás natural. Em Uganda, o café. Na Costa do Marfim, o cacau. Na Guiné, a bauxita. Então vão ser países que são exportadores de commodities. Diferente dos industrializados, né? Como Brasil, Turquia, México, Argentina. Aí já vai ter essa diferença aí. A economia desses países não é tão dependente quanto dos países portadores de commodities. E por fim, vai ter aqueles países que são realmente periféricos mesmo no sentido econômico, que são realmente pobres, né? Que vão ter problemas de fome crônica, depender de ajuda financeira, né? Então a gente pode citar o Afeganistão, a Haiti, a Somália. Então vocês estão vendo que nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, há nesse grupo outros subgrupos, né? De os mais industrializados, os mais pobres, os que dependem de um produto só para sua exportação e sua dependência econômica, e por aí vai. Então é complexo a gente colocar todo mundo no mesmo bolo, ok? Então por isso que eu falo, essa divisão, já hoje ela não faz tanto sentido mais. Então daqui a um tempo provavelmente vai ter outra divisão, como teve no passado lá dos Três Mundos. Né? Então isso na geografia é interessante por essa coisa dinâmica mesmo, né?
que a gente está vendo as coisas acontecerem, daí daqui a pouco já muda de novo, já dão outro nome, já existem outros grupos, e por aí vai. Já surgem outros países com maior grau de desenvolvimento, e por aí vai. Certo, pessoal? Vou deixar só um exercício para vocês responderem. Aí na página 40 mesmo, 41 mesmo, é citar duas características dos países desenvolvidos que vocês preferirem aí, e vão mencionar três países desenvolvidos de diferentes continentes. Então pode ser, por exemplo, um da América, um da Europa, um da Ásia, né? E por aí vai. Ou quem quiser colocar um da Oceania, fiquem à vontade. Certo? No ano, então a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, estamos aí nos grupos de WhatsApp, só mandar mensagem. E voltamos na próxima semana com a apostila 2. Falou e até a próxima.